Olá, meus amores! Estou aqui hoje às 2h15 em ponto e para trazer o segundo tema, que eu me comprometi de trazer para vocês sobre a minha trajetória, para entrar nesse fluxo de abundância. Vou recapitulando aqui com vocês um pouquinho do que nós falamos, na semana passada, que foi sobre o auto-amor. O quanto é importante a gente entrar nesse processo, que é um processo, é todo dia um pouquinho, todo dia uma gotinha, olhando para o nosso auto-amor, para o nosso auto-valor, para o nosso senso de merecimento, abrindo então o nosso receber, a nossa permissão para receber, para viver o que a gente acredita e entrar num fluxo. E eu queria saber de vocês aí, Eu falei um pouquinho da minha história. Para quem não estava presente, meu nome é Cristiane Monteiro, eu sou economista de formação e sempre fui uma estudiosa do mundo das finanças, do dinheiro, como que isso tudo acontece de verdade, Até que eu vi que não era bem como a gente aprende, inclusive dentro da faculdade. E fui na busca de entender a abundância de uma forma total que ela é, e me especializei muito nas questões financeiras, nessa coisa da matéria, no estar vivendo aqui na materialização, como que funcionava. E eu falei sobre o auto-amor, sobre o meu processo na entrada desse fluxo, que não é só sobre dinheiro, mas que inclui também o dinheiro nas nossas vidas, A gente não exclui nada aqui. E eu queria saber sobre a reflexão. Como é que foi para você essa semana, De terça passada para cá? O quanto você percebeu, como que tá o amor na sua vida, o auto-amor na sua vida? A sensação de que tá tudo bem se eu receber, tá tudo bem também se eu der. Você conseguiu fazer essa reflexão? Tirou tempo para você, para refletir sobre isso? É muito importante. Porque é na auto-observação que a gente consegue fazer as nossas grandes viradas de chaves para nossa vida. Não é repetindo o que o amiguinho faz ou o que a mentora diz, se a gente não tá em auto-observação de nós mesmos, não é ficar fofocando a vida do outro, Mas da nossa vida, do nosso sentir. E a partir disso, com maturidade, autorresponsabilidade e fazendo os processos necessários para a transição. Não existe mágica. Os milagres nós, com todo, que produzimos. Não é alguém me contou uma fórmula e agora tudo vai funcionar na minha vida. Então eu tenho que me amar. E eu não faço esse processo, porque é um processo. Uma coisa que eu queria muito deixar aqui para vocês sobre a live passada, a aula passada, é que a vida só pode me dar, primeiro, o que eu estou disposta a me entregar e disposta a receber. Então, para encerrar, um pouquinho aí da live anterior, reflete. O que eu tô disposta a me dar hoje? O que eu tô disposta a receber? Até porque, por mais que a vida te esfregue na cara, tô te entregando isso aqui, o seu sistema Sara, que é um tema de um outro momento, ele não vai deixar você enxergar aquela oportunidade. Você só vai conseguir ver, visualizar, perceber e acessar o que esse sistema libera. E quem programa esse sistema? Nós mesmos. Valeu? Então vamos agora para o tema de hoje, que eu falo que é a cura da nova era. Qualquer dúvida, vocês podem me mandar no direct, tá? Que eu tô aqui disponível mesmo. Isso é uma intenção minha pro mundo, de trazer isso, que pouco se fala, vindo da boca de uma economista, muito menos. Então é o meu compromisso. E o tema que eu quero trazer para vocês hoje foi uma coisa que foi uma grande sacada para mim. Eu mesmo jogava ao contrário por um bom tempo da minha vida profissional, inclusive como mentora. E eu chamo a cura da nova era. Como de verdade a cura, ela precisa acontecer na nossa vida. Senão a gente continua na corrida dos ratos e não consegue sair daquele platô e ir para um próximo. Sabe aquela coisa? Eu luto, eu faço e eu tô, faço lá a mentalização, enfim, para limpar a XPTO.
as coisas melhoram um pouco e eu volto para um padrão anterior. E qual é o padrão atual de cura? O que o mundo diz pra gente que é a melhor forma da gente ou fazer dinheiro, ou curar uma doença, ou os relacionamentos? A gente tá o tempo inteiro buscando, desculpa o termo, as cagadas, né? Resumindo, traumas, dores que aconteceram na nossa vida. Aí a gente quer ficar limpando, eliminando aquilo da nossa vida como se fosse uma praga. E aí eu acredito que nisso, eu limpando essas informações, a minha vida vai andar. Mas existem várias os pulos do gato, né? Que a gente quase não presta atenção, que são os pequenos detalhes. E que é aí que toda a programação dentro aqui da Matrix pega, porque parece que é bonitinho, que é bonzinho, eu tô no caminho, eu tô limpando as minhas crenças, eu tô seguindo no caminho correto, né? E aqui eu tô dizendo o seguinte, não é que é errado a gente eliminar ou olhar, eliminar não, mas olhar pro que nos causou dor, com maturidade, com sabedoria, com aceitação, com ressignificando, mas não como a base da cura. Ela não é aí. Até porque, até no nosso sistema biológico mesmo, e energético informacional, eu tiro uma informação. O que fica ali? Nada. Precisa ser preenchido. Todo o nosso organismo ele se autorregula, inclusive biológico. E aí não tem nada. Só que eu não mudei o meu padrão do que eu penso, de como eu vivo, no que eu acredito, como eu percebo o mundo. Por que eu faço o que eu faço? Eu não mudei. Eu só peguei lá o trauma com o papai, peguei o trauma com a mamãe e limpei. E existem várias técnicas maravilhosas de limpeza informacional. Maravilhosas mesmo. Tem HQI, tem várias formações aí que eu fiz, porque antes eu era especialista em limpeza de crença. E especialista. Pensa num curso, numa formação, numa pós-graduação que trabalhe isso, eu fiz. Eu tava lá. Eu era do time. E outra, assim, a forma como o mundo prega é um sistema, tirando algumas técnicas mais integrativas, é muito racional. E aí eu fico só na minha mente 4D e eu não desço isso pro meu corpo, pra minha fisiologia, né? Quando eu ressignifico aquilo ali, se for de uma maneira muito racional, muito pragmática, isso é óbvio, fulano fez isso por isso. A minha biologia, a nossa biologia... Oi, Lu! Jaque, Karine, beijos. Se eu não comunico tudo que eu tô fazendo pra minha biologia, se eu não aterro isso, vai ficar só numa mente virtual e eu não consigo ter comportamentos congruentes. Mas vamos dar um passo atrás que eu preciso falar antes o início disso tudo, né? Que é o padrão de hoje limpa a crença e sua vida vai andar. E como que eu limpo crença? Para onde que eu tô olhando, né? Eu não tô olhando pra crença funcional, eu tô olhando o que o mundo prega trauma, dor, quando isso aconteceu, o que aconteceu, vamos limpar, isso foi ruim, isso não pode, elimina, extermina, eu não quero mais olhar para aquilo ali. E aí, como eu falei para vocês, né, isso fica um buraco, sem, entre aspas, informação, e eu preciso preencher aquilo ali de alguma forma. Só que como eu vou preencher? Com os mesmos padrões que me levaram para aquele trauma. Eu não olhei com autorresponsabilidade. Eu não olhei com o que eu aprendi com isso. Da onde eu emaranhei com isso, de que forma eu emaranhei e qual ensinamento que tem. Eu simplesmente vi, sei lá, que com 5 anos de idade, o meu pai gritou comigo e eu criei um trauma XPTO, né? Limpa essa informação, mas a minha percepção de vida não mudou. A minha percepção sobre o meu pai, a minha percepção sobre mim, a minha percepção sobre a vida. Então eu vou emaranhar de novo, provavelmente, com historinhas parecidas. E voltando ao que eu já falei, não estou dizendo que você olhar para o movimento que está acontecendo
para que aquele padrão na sua vida se repita, seja errado. Para mim, ele é equivocado quando ele é a base da minha cura. E o que a Cris acredita numa cura da nova era? O que eu fiz comigo? Aliás, fiz não. O que eu faço para cada dia mais estar entrando no fluxo? E parece assim, é incrível como parece que as coisas acontecem com a nossa vida como se fossem milagres. Mas quando a gente estuda, entende o que está acontecendo, e não é entender só com o racional, é no cardíaco também, é com o corpo, é com o cardíaco, é na energia, na informação. Fica tudo muito lindo. Eu vou trazer para vocês aqui uma analogia com uma árvore. Imagina assim, tá? Eu tenho uma árvore que ela tá dando frutos, já tá nascendo frutos nela, estragados. Podres, mofados, feio, com odor ruim, já estão nascendo assim. O que a nossa sociedade hoje prega? Vou pegar um remedinho, né, para matar a praga, vou pegar um remedinho, vou passar na fruta lá que tá estragada, que é o quê? Eliminando as crenças. Eu arranco aquelas frutas, né, daqueles galhos e acredito que vai nascer algo novo, só que o solo tá com a mesma informação. E se no solo eu tô botando só a praga para matar o que tá fazendo acontecer isso, né? Não entendo muito de plantação, mas eu não vou estar levando as informações para que essa fruta, que esse fruto, essa flor realmente floresça. Ou que esse fruto nasça de uma maneira linda, frondosa, saborosa. E o que qual foi a sacada que veio para mim, né, no meu processo? Para que essa árvore se cure e automaticamente, inclusive, as crenças disfuncionais vá caindo por terra, eu preciso alimentar esse solo com a verdade, com a base de quem eu sou. Então, se eu tô alimentando esse solo com essa verdade, com amor, no alto amor, na permissão, no merecimento, e isso como é que eu faço trazendo para nossa vida? Trabalhando todos os dias o meu alto amor. Eu tô alimentando esse solo. Trabalhando todos os dias o meu merecimento. Trabalhando, e são pequenos detalhes. Não é algo, meu merecimento, eu tenho que ir lá pro shopping mais caro. Não é sobre isso. É na tua casa, é no mínimo. Não é no macro. São micro movimentos que o teu corpo entende. Não é, eu dou um salto e fico um ano sem fazer nada. Não, é todo dia alimentando esse solo. O que acontece? Se eu tô dando os ingredientes corretos, que ali tá o nosso ponto de poder. Não tá em outro lugar. O nosso ponto de poder tá quando eu alimento com os ingredientes certos esse solo e essa raiz, que ficaram doentes porque foram alimentados por muito tempo com ingredientes que não é sobre a verdade. E aí é nessa hora que a gente pensa assim, eu tô numa mentalidade de abundância e amor, ou eu tô numa mentalidade de medo e escassez? O que eu tô alimentando o meu solo? E o meu solo, a gente pode fazer uma analogia, nós mesmos. Nós. O que eu tô alimentando todo dia? De abundância, de amor, e transbordando isso pra minha vida, e a partir disso transbordando pra vida de outras pessoas, eu tô tomando as minhas decisões, pensando, falando e agindo no medo e na escassez. E olha que lindo, o que eu percebi, até como mentora, que quando eu alimento esse solo com os ingredientes corretos, isso vai subindo, né, pro tronco dessa árvore, e aqueles frutos que estavam podres, fedidos, não faziam sentido nenhum, não é o que a gente queria? Pensa assim, na dívida, na falta de dinheiro, na dificuldade de fazer dinheiro, na doença, no relacionamento que tá tudo cagado. Pensa nisso, né? E as crenças que me levaram para esse lugar. Ou esse fruto, ele vai automaticamente cair e vão começar a nascer frutos frondosos, ou ele vai se curar. E pensa que na cura é como se fosse uma ressignificação.
sabe? De algo. Sabe aquela situação assim, você tem uma certeza sobre algo que você pensa, sobre uma situação, e você muda o seu padrão de percepção com a vida, e você olha para a mesma situação e fala, caraca, mas era só isso. Meu pai não estava gritando comigo, ele só estava me protegendo. Vamos dar um exemplo aqui, né? Você tinha 5 anos, seu pai gritou, cuidado, pelo amor de Deus, te puxou pelos cabelos para você não ser atropelado. Meu pai me machucou, dependendo da percepção que a gente tenha. Meu pai me violentou, o meu pai não me ama. Aí você muda a percepção de vida e olha, caraca, o meu pai me ama tanto que ele salvou a minha vida. Isso acontece de uma forma linda quando eu estou alimentando esse solo. Todo o meu sistema sensorial vai perceber a vida, vai perceber os acontecimentos por esse prisma de amor e de abundância. E aqui, quando a gente fala amor, não é essa coisa poliana, sabe? Porque às vezes o pai vai ser mais duro e por amor. Não, sim, pode. Não pode. E a gente grita. Uma vez uma prima minha falou isso pra mim, que tudo que ela queria era uma mãe como a minha, que era não, vocês não vão. E ela, pela percepção que ela tinha do padrão lá dela familiar, havia muito amor no olhar da minha mãe, muito desejo que a gente estivesse segura, né? Então, é sobre tudo, não é a crença que você tem, o que vem antes disso é que identidade você tem? A sua identidade foi construída de que maneira? Entende? Pela abundância, pelo amor ou na escassez? E aí as crianças vão nascendo, porque você olha pra algo e você acredita. Cristiane, fazer dinheiro é difícil. O que eu escutava na faculdade? É pra poucos. Dinheiro pra economista é uma coisa escassa, né? E aí, se eu tô numa mentalidade de escassez e de menos e de medo, eu vou olhar para aquilo e eu vou acreditar. Mas antes existe, eu chamo de crença básica, eu chamo de a nossa identidade, né? Então a mudança da crença é como olhamos a situação. Na verdade, Lu, para antes da percepção numa situação específica, a gente precisa construir uma identidade de autopoder. A gente precisa, na verdade, galera, entender quem nós somos, de fato. E não é quem nós somos no nível de individualidade, de dom, talentos, né? Qual é a verdade sobre o meu espírito? A gente tá vivendo uma era, então, muito no ego. Eu já falei, não é que o ego tenha que ser capado. O que tem que ser capado é um ego disfuncional. É um ego que está trabalhando para o medo. E essa é a base, inclusive, dele, né? Mas por que não pegar essa manifestação, porque eu manifesto aqui porque eu tenho uma identidade, eu sou a Cristiane, a Lu é a Lu, a Tati é a Tati, beijo, meu amor. Mas alinhado com quem eu sou de verdade. Manifestando a verdade de amor, de abundância, de saúde. Porque todo o restante é uma ilusão que nós criamos aqui nessa dimensão, né? Então, mas eu não vou aprofundar muito esse assunto não, porque aí é papo pra, né, algumas horas. Mas, Lu, só te respondendo, a crença muda, porque assim, vamos lá, eu tô com 41, vou falar aí que teve cagada na minha vida por 40. Aliás, continua tendo, só que eu olho de maneira diferente, né? Imagina limpar 40 anos, falando só dessa vida, de trauma, pra poder viver uma vida em fluxo. Eu já tinha desistido. Eu ia ficar na escassez mesmo. Porque todo dia vai tendo novas programações. Aí eu tô lá, limpo aquela e vem outra. Eu limpo aquela e vem outra. O mais importante é o quê? Eu construir a minha identidade. Eu me reconectar com quem eu sou de verdade. Amor, abundância, saúde, merecedora, que não tem que passar perrengue M nenhuma para poder construir, não tem que ter esforço. Olha para a natureza, o quanto ela é abundante. Então, esse aqui é o nosso ponto de poder. Ali está a nossa inteireza, ali está a nossa verdade. E é claro, a gente tem essa, eu chamo de uma identidade matriz.
Todos nós temos. Eu não tô falando aqui que todo mundo vai ser milionário, mas todo mundo pode ser abundante. Aliás, só esqueceu. Entende a diferença? A necessidade da Lu pode ser milionária lá. Não é a necessidade, a vontade, o desejo, todo quer manifestar isso através dela. Beleza. A Tati quer só lá, né, Tati? Tá na loja vendendo, faz as coisas dela e vambora, próximo mês eu sou feliz, eu tô inteira, eu tô alegre, eu tô em fluxo. Isso é abundância também, porque outro padrão que botaram na gente por programação pra aprisionar é que todo mundo tem que ser rico. Só que isso é muito difícil, né, pra todo mundo. Então você já entra na escassez, você já entra no medo, você já entra no menos de quem você verdadeiramente é. Então a primeira coisa é entender que todos, absolutamente, todos nós nascemos abundantes. A nossa matriz é de abundância, é de saúde. Olha o que Jesus fazia. Faltava pão? Não faltou vinho lá na festa. Ele nunca disse que nós somos menos do que ele. Ele veio nos mostrar, na verdade, o caminho de acessar quem nós somos de verdade. Só que existe uma programação aqui e que não existe, é ruim, essas pessoas são ruins, essas energias são ruins. Não. Elas só estão esquecidas de quem elas são e também vivendo no medo e na escassez. Então, para prosperar, a Lu não pode prosperar. A Lu é mentora, eu sou mentora. Lu não pode ter, eu não posso passar meu feedback lá pra Lu, os meus conhecimentos pra Lu, senão não vai ter cliente pra mim. Não existe, porque a minha alma, o meu espírito, ele tem experiências que a Lu não tem. O dela também tem experiências que eu não tenho. Então eu vou entregar para as pessoas que precisam da Cris e a Lu vai entregar para quem precisa dela. E a gente, inclusive, marca a reunião e troca. Olha que lindo. Sem problema nenhum. Cara, Lu, olha, esse curso aqui, essa técnica aqui, essa filosofia aqui, esse livro que eu tô lendo. Isso é viver em abundância. E para que eu esteja nesse lugar de segurança, não é o dinheiro que vai dar. Gente, eu fugi totalmente do tema, né? Desculpa. Mas vamos lá. Não é o dinheiro que vai dar. Alguém tá precisando ouvir isso, pode ser eu ou vocês, mas tá tudo certo. Não é o dinheiro que vai dar. Não é o melhor plano de saúde. Não é o melhor emprego CLT, concurso público. Enquanto nós não entrarmos no nosso ponto de poder, que é alimentar a verdade de quem nós somos, como Jesus já trouxe, e olha, a gente não consegue ir para esse lugar. Eu por anos, por muitos anos achei que era técnica, que é limpar a crença, e é muito mais simples do que isso. E também, vamos lá, 99% dos terapeutas e mentores estudiosos pagam as contas quanto mais cliente tiver. E se for simples, e se for libertação, será que para programação é interessante? Uma coisa que eu sempre falei é que eu não gosto de mentorado no meu pé. No meu pé no aspecto do quê? Eu quero que ele tome o que ele tem que tomar e que ele vá para a vida dele. Precisou? Teve alguma dificuldade? Volta, vamos sentar, vamos olhar, porque a gente precisa um do outro para isso sim, né? Por isso os masterminds são feitos. Quando a gente chega no nível de mastermind, não é porque o mentor só vai trazer, é uma troca o tempo inteiro com aquele grupo. Né? Tem um líder, mas é uma troca o tempo inteiro com o grupo. Então, a gente vai vendo assim os detalhezinhos, sabe? Aqui não, cara, mas por que desse jeito? Eu nunca vou ficar nessa filosofia de vida, da escassez, do medo. Eu nunca vou poder me auto-analisar. Eu preciso de alguém trazendo a resposta pra mim. É claro, de novo, reforçando, inclusive isso no curso Milagres fala, a gente precisa um do outro para tomar conhecimento e consciência daquilo ali. Mas não dependência. A resposta sempre dentro de nós. Tudo que eu tô aqui trazendo para vocês foi a minha libertação, como foi o meu caminho e que eu entrego para as pessoas que eu acompanho. Mas existe só um caminho? Para mim é esse. Esse é o único caminho que eu encontrei e que eu tô vendo a minha vida diferente. Então, voltando aqui pro tema, Lu, se ficou dúvida, me fala, tá, meu amor? Então, voltando pro nosso tema,
para eu trazer para vocês o que eu me propus a trazer, porque campo é uma coisa, né? A gente começa e vai. Então, voltando, o nosso ponto de poder tá quando eu não gosto de falar construir, às vezes eu uso porque facilita, mas quando eu me reconecto, não reconecto também, quando eu reconheço quem eu sou, o poder que eu sou, quem eu sou de verdade num nível muito mais profundo. Não é no nível de ego, não é no nível de alma, é no nível de espírito. E quando eu entendo quem eu sou no nível de espírito, eu tô segura. Eu sei que a abundância existe. Eu não dou para receber. Eu dou porque isso me tocou e eu tô dando. Porque eu sei que nunca vai me faltar absolutamente nada. E até quando eu passo por desafios, né? Porque isso aqui no campo da matéria vai acontecer, é de uma forma diferente. É de uma forma... Hoje mesmo aconteceu uma situação aqui em casa que eu percebi que eu fiquei irritada, né? E se fosse a Cris de alguns anos atrás, eu tinha quebrado o pau com meu marido. Mas eu entendi que era o meu ego, com medo, julgando muito uma determinada situação. Só que é engraçado que hoje, como é que eu percebo? É como se fosse uma terceira pessoa, como se eu estivesse percebendo alguém sentindo aquilo. Então isso já não me controla. Não vou falar que 100% não me controla. Vocês podem me ver aí, em algum mercado da vida, quebrando o pau. Pode falar assim pra mim: Cris, você tá no ego, na dor. Opa! Volta, Cristiane, pro seu centro. Mas eu percebo que cada dia mais eu tô ficando muito presente. Então eu já sei que é ele com alguma dor, eu reconheço qual a dor que ele tá sentindo e falo: tá tudo bem. Tem algo muito maior que guia a gente na guiança de tudo que é na nossa vida. Isso quer dizer que eu não executo nada. Gente, eu opero mercado financeiro. Eu pego o gráfico e analiso. Mas eu escuto meu coração. Se eu bater o olho ali num gráfico, tá o mundo dizendo compra, e eu olho aquilo e falo assim, não sei porquê, mas não... Lembra? É um campo com informação também. Não deixa de ser. Não faço. Eu só conheço uma pessoa no mundo, tirando meu marido, que ele expõe isso. Meu coração tá dizendo que não, eu não vou fazer. Que todo mundo diz, é só análise, é só análise. E graças a Deus as minhas intuições me levam para bons caminhos com o mercado financeiro. Então, o que eu vim trazer para vocês hoje é com que vocês estão nutrindo, como que vocês estão, que tipo de informação vocês estão levando para a base de vocês. Vocês ainda estão olhando para trauma, para dor, para karma, tenho que pagar. Não dá para falar disso agora porque a gente teria que falar de linha de tempo e que não existe presente, passado e futuro, é tudo acontecendo no agora. Então como que eu pago o karma se está tudo ao mesmo tempo acontecendo, né? Mas vamos deixar isso para outro momento. Mas o que eu venho alimentando? Eu tô inteiro, eu entendo, eu compreendo e eu sinto quem eu sou num nível muito profundo. Eu acredito na escassez. Eu acredito que falta dinheiro. Gente, dinheiro é virtual. Você acha que o dinheirinho lá que tu depositou no banco tá lá, tuas notinhas? Não tá. Não tem limite. Nem no nível físico tem limite com relação a dinheiro. E a pergunta é essa, exatamente essa. Com o que vocês estão se alimentando? O Joe Dispenza, que é um cara fantástico, ele tem um livro chamado O Poder... Quebrando o Hábito de Ser Você Mesmo, ele fala que uma das grandes... Não fala cagadas não, mas eu falo aqui cagadas, é a gente... E aí eu falando no nível biológico, né? É ficar querendo buscar crença, trauma, nananã. Isso só tá reforçando a nossa sinapse, aquele padrão. Eu não sou tão radical como o Joey, apesar de admirar demais, mas esse é um dos caras mais incríveis dos últimos séculos, é o Joey. Ele traz um olhar para cura, ele trabalha muito essa parte de cura, né? Muito inovadora.
Ah, é verdade, Lu. Mas aí não é essa consciência, é o ego, tá? É uma consciência linkada com o ego. Não é a consciência de quem nós somos, né? Porque, na verdade, isso aqui também é virtual, né? Esse babado todo que existe aqui, em Gaia, na Terra, também é... Eu fico brincando assim, a gente tá num sonho. Então, por isso que saber quem nós somos de fato e de direito, inclusive, é importante. Porque a gente não cai na historinha do ego. Dinheiro vai acabar, tudo vai acabar, a comida vai acabar. Você vê, começa a pandemia, as pessoas vão em pânico para os mercados, estocam comida porque acham... aí já vai tudo para um nível de caos. Eu crio uma consciência coletiva de caos. E o que nós fazemos? Caos. Gente, quando a gente entender que nós criamos o caos, nós criamos a escassez, nós criamos a dívida, nós criamos e que nem é verdadeiro dentro do que é verdadeiro em nós. O ego, de uma maneira, eu fico brincando que às vezes é meio burrinho, ele mesmo se ferra, ele mesmo fica na dor. Quero sobreviver, só quero sobreviver. Pum, faz cagada, cria dívida. Entende? Então, assim, ai, Cris, mas a política, mas o político, mas o fulano. Lembra, se tem 99% da humanidade acreditando em escassez, que tipo de político vai nos gerir? Porque eu tô falando de uma consciência que pesa muito no nosso sistema, que é a coletiva. É todo mundo falando, vai acabar, o mundo vai acabar. E tragédia, e pandemia, e não sei o quê, e doença, e o Covid. E eu não tô falando que é fácil, porque é um peso de consciência muito forte. Mas que, de uma maneira simples, a gente consegue sair disso dentro de um processo simples, que eu digo, que não precisa fazer uma ferramenta milagrosa, meditar 500 horas por dia. Não é sobre isso. É todo dia um pouquinho. É todo dia como hoje, que eu vi que eu tava irritada, eu vi que meu ego, né, tava irritado, não gostou, e que me julgou. E eu falei, ok, tá te doendo? Vamos resolver isso. Aí até comentei, que é muito bom, né, eu expresso pro meu marido, ele expressa pra mim também, o ego fica exposto, a gente entende o que ele tá sentindo, e acabou. Uma coisa que se a gente deixasse crescer, se eu deixasse crescer, ia virar uma tragédia no relacionamento. É todo dia um pouco. É todo dia entender e colocar em prática a nossa verdade. Acho que é exatamente isso, sabe? Porque senão a gente continua emaranhando com as mesmas histórias. Quando eu olho pra minha vida, que eu gosto de falar de mim, não é porque eu quero aparecer, porque eu tô expondo a minha vida, né? E falo de uma maneira geral das minhas mentoradas, que é com quem eu convivo. Eu sei que tudo acontece da forma que tem que ser. Porque, de alguma forma, o todo, ele usa tudo pra levar a gente pro nosso caminho. E o caminho é a gente voltar e entender, e compreender e sentir quem nós somos de fato. Né? E sair dessa nuvem de acreditar no medo e na escassez. Mas eu percebo que muitas das dificuldades financeiras, das falências, das doenças, dos divórcios, dos casamentos equivocados de duas almas que não tem match para esse tipo de relacionamento, poderiam ser evitados. Muito podia ser evitado. Oi, Rafa! Lê! Poderia ter sido evitado. Se a gente escutasse, acreditasse no poder da nossa intuição, por exemplo, que é quando a gente está alinhado e conectado com a nossa verdade, sabe aquele bichinho que fica assim, sai, esse não é o caminho, não vai. Mas aí o ego fica, não, mas você tá não sei aonde, porque o carro X, porque a casa, porque o negócio, porque o trade, porque... E tá um treco falando pra você, não vai. Só que a nossa sociedade
valoriza isso? O que valorizam mais? Se eu chegar num lugar e falar assim, eu sou economista com a pós-graduação X, Y, Z, tá aqui. Falo não sei quantas... Mentira, não falo não, tá? Mas falo não sei quantas línguas. Eu tô lembrando do meu marido agora, porque ele fala. Com fluência. Ou, olha, o meu maior ponto de poder é a minha intuição. De verdade. O que vocês valorizariam mais em mim? O meu título de economista, porque entendo o mecanismo todo de como as coisas no mundo aqui, né, concreto, acontecem? Ou assim, ó, eu sou boa economista, me formei com honra, graças a Deus, porque eu adoro, mas o meu ponto de poder tá na minha intuição. Tá em saber quem eu sou. E ali eu tomo as melhores decisões, porque olha, modelo econômico, matemático, falha. Senão, o mundo estaria em perfeição no aspecto financeiro e econômico. Estaria perfeito. Não é? Quais são os interesses quando um economista assina um documento ordenando XPTO? Aconteceu no Rio de Janeiro, por exemplo, na primeira epidemia que teve de dengue. Foi um colega, sinto muito, mas eu tenho que te expor. Foi um colega economista que decidiu pelas planilhas, ou sei lá mais o que deveria tirar verba, isso no Rio de Janeiro, tá? Verba para prevenção de dengue para botar para um outro setor. Foi a pior epidemia de dengue dos últimos tempos, acho que foi do ano 2000, se eu não me engano isso, 2001. Inclusive a mãe de uma amiga faleceu, foi o caos. Eu fiz técnico em enfermagem, meu 2º grau, e o que a gente via de dengue hemorrágica naquela época no hospital era desesperador. Uma canetada de economista que tecnicamente estava correto. Pela planilha, pelos estudos econômicos, saúde pública. Será que em nenhum momento não veio uma intuição assim, cara, não é esse caminho não. Vai dar ruim. E aqui eu não tô invalidando o conhecimento cognitivo, senão não teria mais de 200 formações. Até porque esse conhecimento ele me ajuda a fazer o download, né? Facilita. Mas o nosso mundo não valida a intuição. O sentir, peraí, tem alguma coisa aqui que... Aí justifica num papel, né? Não, ó, porque tecnicamente, dentro das políticas públicas, da saúde pública, é esse protocolo que eu tenho que seguir. Se vai morrer, se não vai morrer, entende? E é uma coisa que a gente tá aprendendo, pessoal. A gente tá aprendendo até reconhecer a intuição, né? E abaixo disso, quais interesses que um economista tem quando ele toma uma decisão? Que tipo de pressão ele está tomando? De fora, externa. Se eu não assinar esse documento, o que vão dizer? Então, quando eu estou no meu ponto de poder, que pode parecer que não tem nada a ver, mas tem. Quando eu estou no meu ponto de poder, quando a minha base ela é muito bem estruturada, eu sei quem eu sou. Quando eu saio da arrogância e prepotência achando que não tem nada, administrando essa bagaça toda de alguma forma. Eu faço, eu não sei o que, eu sou o máximo. Eu tenho provas na minha vida de que eu tava por um caminho quando eu vi a vida me levou para outro. Alguém aqui previu o Covid? Minha irmã é pesquisadora da Fiocruz. Anos atrás, antes do Covid, nunca comentou não de uma possível pandemia, porque o estudo, a estatística, porque de tanto em tanto tempo uma epidemia vem, uma pandemia acontece. Eu tenho muitos amigos médicos, muitos. Eu nunca vi essa galera tão desesperada, sem saber o que fazer. Não tinha na medicina tradicional
Nada. O cardiologista da minha mãe dizia, ele é chefe de um CTI de cardiologia, ele falava, a gente olha e não sabe o que fazer. E quando vinham as coisas alternativas, a medicina negava. Não tem pesquisa. E aí eu lembro que a minha médica, a médica da minha família, né, falou, a clínica é soberana e eu vou fazer. O que ela foi perseguida, o que ela correu o risco de perder o CRM, os planos de saúde perturbados, não vou nem falar o nome dela aqui porque para não comprometer. Vocês não têm ideia. A ponto de quando ela pedia, minha mãe, por exemplo, teve Covid, ela pedia a tomografia da minha mãe de tanto tempo, do plano ligar. Não só com a minha mãe, né? Por todos os pacientes dela. E ela seguiu o quê? O coração e a intuição dela. Por tantos anos de medicina e de conexão com quem ela é, com a verdade dela. Ela não ia ver paciente dela morrendo tendo uma possibilidade. A minha mãe é uma paciente para estar entubada. E não foi. O meu pai era paciente para ter sido entubado. Tratado por ela também. E não foi. Então, e quando? Por que essa médica conseguiu fazer isso? E teve Cara, foi lindo. Ela atendia idosos, assim mesmo, 90 anos, 80 anos e se recuperavam. Porque ela estava inteira, galera. Ela estava inteira. Não tinha CRM, não tinha plano de saúde, que era ligação o dia inteiro. Vamos caçar, vamos processar e você... Ela estava inteira, ela sabia. Primeiro do compromisso dela como médica, do compromisso dela com Deus, quando ela fez o juramento lá dela. E ela sabia, ela sabe quem ela é. Ela sabe da base que ela tem. Ela sabe o ponto de poder dela. Ela não deixa o ego... A mulher trabalhada, ó, de muito tempo, tá? Mas ela não deixa o ego ficar lá... ok, fica aí que eu tô aqui, que eu preciso resolver a parada. Então, isso é pra vida. É pras finanças. São pros relacionamentos. É pra tomar decisões importantes. É de... O que eu vou comer? Faço uma fusão ou não com esse negócio aqui? Por que essas constelações familiares, organizacionais, vêm crescendo tanto? Que já é um início de você olhar dinâmicas que eu, como economista, não aprendi na faculdade. Por que grandes corporações, Petrobras, Tribunal de Justiça, acho que de São Paulo, eu posso listar aqui para vocês depois, eu trago, que usam hoje as constelações familiares, no caso deles, organizacionais, para olhar grandes dinâmicas dentro das suas corporações. Uma coisa que é extremamente cognitivo. Já é o início da nova era. O início. Porque a coisa é muito mais profunda. Porque quando uma equipe tá com essa árvore, essa raiz da árvore, esse solo sendo abastecido da nossa verdade, não ia precisar de constelação. Porque não ia ter esses conflitos. Porque conflito ele se dá quando é ego com dor, com ego com dor. Papai não me deu o que eu quis. Eu busco no meu chefe, mas o meu chefe não é o meu papai. Conflito. Mas é um processo. Eu não tô me botando aqui como a bem resolvida. Nós estamos no caminho de saída juntos. Eu vivo esse processo todos os dias. Eu sou um ser que tá talvez alguns passos na frente. Só alguns. Mas eu também tenho o meu processo diário. De tomada de consciência diária. De autoobservação diária. E sem cobrança, sabe? Sem cobrança. Escorreguei, senti raiva hoje. Tá tudo bem, faz parte. Eu tô aqui na terceira dimensão. Senti a dor, a angústia, a alegria,
E é um corpo viciado na escassez e no medo. Pelo menos o meu. Era um corpo viciado. Ele tem um processo dele. Só que todo dia eu dou isso pra ele. Todo dia eu coloco lá no meu solo e na minha raiz a base de quem a gente é. O meu servir é o amor e a abundância. Foi pra isso que eu vim. E todo dia eu nutro esse solo com isso. Porque essa é a base do que nós somos em essência. Todos nós. Aqui eu não estou falando de particularidade, de identidade, de talento, dom, missão, função aqui em Gaia. Estou dizendo, em última instância, todos nós somos abundância e amor. Para além do dinheiro. Porque se eu estou em fluxo com dinheiro, mas não estou em fluxo na minha relação, isso vai gerar atrito. Então, quando eu começo a entrar em fluxo com dinheiro, eu vou levando isso para as outras áreas da minha vida. Entende? Porque eu mudo a base. Tudo vai sendo mexido. Eu falo muito isso para as minhas mentoradas. É incrível, porque às vezes elas chegam para mim, às vezes não, né? Todas, com a questão financeira. No negócio, sei lá. Ideia que tá tendo, transição de carreira, dinheiro. Aí, a vida no casamento é resolvida. E resolvida não é ficando junto, não. Pode ser um divórcio. Então, eu lembro que teve uma que aconteceu que eu atendi ela, depois eu atendi o marido. Eles se separaram, eu atendi o marido e eles amigos. Porque quando você mexe num nível de base, quando você trabalha a sua base, cara, essa árvore não escolhe um galho para tocar essa nova informação que você está botando no solo. Ela vai pro tronco e se espalha por toda a copa. Então ali tá relacionamento, dinheiro, saúde. Só que aí, é claro, qual que tá mais doentinho? Então eu vou olhar mais pra isso aqui. Tá mais observadora com isso daqui. Daqui a pouco com uma outra questão na minha vida, pra não bugar o nosso cérebro. Então pensa assim. Aceita tudo que foi. Exatamente como foi. Mas fala pra você. Fala em voz alta. E se você tá me vendo gravado, não tem problema. Faz o exercício. Eu aceito a minha história como ela foi. Fala alto. Eu aceito a minha história como ela foi. Sim pra tudo. Sim pra todos. Mas eu posso fazer diferente. Eu não preciso mais passar por falência, eu não preciso mais ter dificuldade no trade, eu não preciso passar por um câncer, eu não preciso passar... Só não precisa. Mas pode ser que o caminho, dependendo do que a gente escolha, seja. E é claro, dependendo do tanto de emaranhamento que a gente tenha, venha na frente alguma questão, mas você vai passar diferente do que seria sem essa base sendo trabalhada. Então repete pra você. Eu escolho diferente. Eu escolho entrar em fluxo com amor e abundância. Eu escolho entrar em fluxo com a minha verdade. Para além da minha identidade como ser. Eu escolho fazer dinheiro com leveza. Eu escolho tradar com leveza. Eu escolho ter saúde com leveza. Eu escolho ter um casamento, um relacionamento com leveza. Eu escolho ter coragem. Ter coragem de assumir as minhas intuições e falar, foi ela que me levou para essa decisão. Não foi meu título de economista. Não foi. E de novo, eu não estou invalidando meu título, eu adoro. Eu chorava estudando, pra vocês terem ideia. Macroeconomia, então, a lágrima descia. Eu falei, cara, eu estou entendendo como tudo funciona. Mas no final, quem bate o martelo é a minha intuição. É a minha conexão com o meu eu sou. Com essa verdade que é um fogo dentro de mim. Lu, é para repetir alto. Eu aceito a minha história como ela foi. Sim para tudo,
sim para tudo e sim para todos. Mas eu escolho, a partir de hoje, fazer diferente. Eu escolho entrar no fluxo do amor e da abundância. Eu não preciso mais ficar doente, me divorciar, quebrar, me descabelar para fazer dinheiro, negar a minha intuição. Eu não preciso. E fala isso em voz alta, Lu, porque isso potencializa no nosso sistema esses decretos, né? Mas isso vai ser o nosso tema da próxima live, é falar sobre o nosso auto-amor e a aceitação do que a gente é, como é e de tudo que foi. Mas hoje eu já deixo aqui pra vocês esses comandos. Sim pra tudo e sim pra todos. Mas eu posso e escolho fazer diferente. Eu tenho pai, eu tenho mãe. E não é pai e mãe só do feminino e masculino e nós. Não, 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 não. Ainda é um trabalho no personagem. Antes disso, a gente tem o divino, que é a nossa bússola na nossa vida. Se a gente estiver desentupido, como eu digo para uma amiga minha, essa conexão, essa verdade. E é claro, cada um acredita no que quer, mas precisa se responsabilizar pelos resultados que tem com isso. Se a tua vida tá boa, se viver no meio da escassez, no esforço, tá legal, porque existe um ganho secundário nisso, tá tudo bem. Sem julgamento. Inclusive, eu falo isso pra vocês aqui, pra que vocês não fiquem lá, tá vendo? Aquela fulana ali tá vivendo na escassez. Ego também. E quer acabar com o ego? É parar de julgar. É o sim pra tudo, sim pra tudo, sim pra todos, mas eu faço com a minha vida diferente. E aí eu me torno inspiração. Aqui no curso eles até falam em exemplo, mas eu gosto muito da palavra inspiração, transbordo através dela. Mas quando eu tô falando, fulano tá assim, ciclano tá assado, na dor, no julgamento, claro que eu vou reconhecer se uma pessoa tá, até porque eu sou mentora. É óbvio que a gente reconhece quando uma pessoa tá na dor, tá na escassez, ela tá no medo. Até porque a gente também vive essas duas... não é realidade, né? Porque dor e medo não é realidade, mas essas sensações. Só que com mais consciência e mais presença. Mas se eu tô ali apontando o amiguinho, ou se quem quer, inclusive a nós, porque se eu tô julgando, olha só que sacada do Curso em Milagres. Se eu tô julgando e apontando pra alguém, eu vou fazer isso comigo. E eu não vou estar alimentando a minha base. O auto-amor, Ai, Cristiane, então eu posso fazer... Quem tá no auto-amor não vai fazer cagada consigo e não vai fazer com o amiguinho do lado. Porque já entende que é tudo uma coisa só. Entende? Porque não é sobre autorresponsabilidade. Não é sobre eu faço o que eu quero. Claro, Deus não julga ninguém. Pecado já foi apago há muito tempo. Se é que ele existiu, que acho que o que Jesus quis mesmo dizer é, não tem pecado. Para com isso, porque é manipulação e controle. A gente ainda não entendeu que não tem pecado. Porque isso tudo é ilusão para Deus. São os filhinhos. Sabe quem tem criança aqui em casa que faz aquela cagadinha, você julga? Fica lá, porque você... Não, criança. A gente fala assim mesmo. Deixa, criança, vai fazer... Bota lá pra tomar... Se sujou todo de novo, bota pra tomar banho. Deus sabe, o divino, a fonte criadora de tudo que ela sabe quem nós somos de verdade. É ele que criou. Entende? Ó, minha mãe falava isso. Eu conheço cada uma das minhas filhas.
Eu sei. Se falar isso da Cris, eu sei que se foi ou se não foi. Se falar isso dali, eu sei se foi ou se não foi. Se falar isso da Lu, pai e mãe sabe quem são os filhos. Então ele não vai julgar. Ele sabe que você está numa mente equivocada. O que são 100 anos para uma eternidade, que é o que você é? E a sacada é a gente conseguir viver aqui no sonho, aqui no mundo da terceira dimensão. Aqui a gente, desculpa, caga, come, paga a conta, não é? Faz dinheiro e tá tudo bem. Aqui é uma experiência, era para ser uma experiência de abundância, de alegria, né? De ter contato com as sensações. E a gente foi cagando essa historinha porque nós somos. Ele nos criou como criadores também. Quando essa sacada veio, que eu ficava muito culpando Deus, né? Porque Deus não sei o quê, por que Deus fez isso? Porra, ele é burro, como que ele... Quando eu entendi a sacada de que você cria, mas é num nível muito mais profundo do que o comércio hoje vende por aí. Vamos lá, cocriar, vamos não sei o que lá, mentaliza. Não, é muito mais profundo do que isso. Quando a gente entende isso, a gente entende o tamanho do amor de Deus, do que ele criou para nós e nós fizemos até um determinado ponto que nós queríamos. Vamos botar assim, né? É porque a gente fica personificando Deus e não é isso. Mas se ele tivesse uma intenção assim, cognitiva, era: vai lá, que nem eu faço com meus sobrinhos, a gente adora pro Hot Zone. Galera, dia de Hot Zone, vai lá e toca o terror no parquinho. Brinca, passeia, pula, vai pra não sei o que lá, e testa a tua habilidade não sei o que. E a gente caiu em algumas armadilhas que nós mesmos criamos. E é louco, né? Porque a gente fala de finanças, de dinheiro, tem a ver com isso? Tem. Por quê? Enquanto eu estiver vivendo com uma mente X, eu vou estar na escassez, eu vou estar no medo, eu vou estar no esforço, eu vou estar reclamando. Enquanto eu estiver alimentando isso dentro de mim. Enquanto eu ficar limpando crença disfuncional. Ai, que dinheiro é sujo, não é. Porque o dinheiro não é. Eu não tô num nível profundo disso, dessa bagaça toda. Porque olha só. Se eu entro num nível muito profundo de tudo isso, eu preciso trabalhar o não julgamento. Eu vou ficar falando que dinheiro é sujo? Eu vou ficar falando que o papai fez XYZ? Eu vou ficar falando, sei lá, que meu marido é um chato, feio, bobo? Entende que é muito menos esforço quando eu trabalho na base? Muito menos esforço quando eu trabalho na base da verdade que nós somos. Ah, não, Cris, eu aprendi que eu tenho que limpar a crença. Se funcionou 100%, se tua vida tá no fluxo, se tá melhorando, se você tá caminhando, se as coisas estão acontecendo, se você tá em alegria, em estado de alegria, se você tá num amor sem nenhum motivo, cara, ótimo. E depois passa um direct pra trocar comigo. Mas o que eu vejo é... Gente, quantas vezes vocês escutaram? Tem que mudar a crença que dinheiro é sujo. Claro que vai. Mas se eu trabalho lá na base, não julgamento, aceitação de tudo como é, como foi, entender que cada um faz o seu melhor naquele nível de consciência, de percepção daquele momento. Aí ficam as sensações, às vezes. A gente começa com uma clareza, mas o corpo ainda tem sensação e tristeza. Aí você vai trabalhando em outros níveis, o teu sistema biológico. Lembra que eu falo que é processo? E nesse processo você vai caminhando. Aí, se alguém puder falar aqui pra mim, eu vou agradecer. Quantos de vocês aqui já fizeram limpeza de crença disfuncional que dinheiro não é sujo? E quantos aqui esse processo foi certeiro e consistente? Porque olha só, vem o start da limpeza, mas você conseguiu continuar naquele fluxo? Essa é a sacada. Porque funciona, gente. Eu trabalhei com limpeza de crença há muito tempo.
Só que aí, o que eu percebia? As pessoas ficavam dependentes de mim. Cris, posso cagar? Cris, eu posso não sei o quê? Elas não acessaram o poder delas. Lu, me responde, você já fez. De 0 a 10, o quanto se manteve consistente essas crenças que você limpou com relação a dinheiro? Me fala aqui. Porque essa é a sacada. Na hora, nossa, você sai poderosa. Você sai, acabou, vou fazer 1 milhão. Aí passa, até porque se não for muito bem trabalhado, um trabalho muito de treinamento que vai pra tua biologia, porque aí é uma sacada boa, tá? Já te dá um pouco mais de consistência. Só que aí você vai esbarrando com outras questões. Ah, não, agora não é porque o dinheiro é sujo, é porque eu tô em honra com o papai e com a mamãe. Aí limpa aquilo ali. Ah, não, porque agora é uma questão de vidas passadas. Aí trabalha aquilo ali. E eu não tô falando que trabalhos para você ir transmutando essas informações não sejam importantes, mas eles são ferramentas secundárias. Exatamente. Ainda mais que dinheiro, Lu, ó, a Lu falou aqui que 4, de 0 a 10, 4, que ela manteve consistência. Por quê? Dinheiro, saúde, que tudo tem a ver com medo, né? São uma das principais focos de manipulação do sistema. Entende? Educação também. Mas é com outro nível, é de manipular assim, ó. As escolas levantam a bandeira de determinada cultura, de determinada forma de ser, do que acreditar. É uma outra forma. O dinheiro é pesado. É lá na novela. Vê se vocês não veem aí, ó. Quem já assistiu novela na vida. Mocinho, corajoso, pobre, enfrenta o milionário XPTO. Não é assim as chamadas das novelas? Ninguém nunca viu a novela. O milionário não sei o quê, que defende a família de não sei quem. Ninguém vê? Eu nunca vi. Se alguém viu, me fala aí. A reprogramação te ajudou em algumas coisas, né, Lu? A grande sacada é o que eu falo. Ele te dá um start, mas você não tem consistência. E se você não tem algo, que é aí que eu falo, que é filosofia, né? De vida. Pra te manter no caminho, é muito difícil. É claro que isso já foi uma expansão das terapias. Já foi uma expansão das terapias. Nem se falava disso antes, né? Mas nós chegamos, lembra que eu falei? A cura da nova era. A gente já tem quantum de energia necessário para virar o jogo. E acabou. E ponto final. Então, o que eu queria muito trazer para vocês hoje era esse 20 minutos, só 20 minutinhos, né? Mas tudo bem. Eu falo para Deus, Deus, me use para trazer a sua palavra. Era essa árvore, que fica essa imagem na tela mental de vocês. Uma árvore doente, sendo alimentada por medo, escassez, né? Aí você fica tentando limpar aqueles frutos, com muito esforço, aí sobe na árvore, limpa e volta, e sendo alimentado pela mesma coisa. O que é? O alimento é o padrão de autoimagem que você tem sobre a sua verdade, de quem você é. E uma outra árvore que você alimenta com o que é verdadeiro, com o que você é em essência, e que contribuíram para que você esquecesse e que você servisse a algo que não é a você. No nível muito egoísta, bem egóico, pelo menos servisse a você, não serve a você. Não é isso que essa galera quer. Que tem um certo poder, inclusive energético, mas isso também é papo para uma live fechada, intelectual, de manipulação, para manipulação em massa. A gente, quando tá nesse lugar,
Tá servindo essa galera. Eles são maus? Não! Eles estão num nível de medo e de escassez muito, mas muito grande. Talvez maior do que o seu. Então, o ponto que eles acreditam de poder deles, eu manipulo o sistema e todos servem a mim. Porque falta dinheiro. Eu tive uma amiga, não tenho, né? Uma colega de um grupo de mentoria que ela faz Feng Shui sistêmico. Sabe o que ela falou? Que ela trouxe pra gente informação? Que os bancos norte-americanos usam o Feng Shui negativo, invertido, acho que eles chamam, com setas. Botam setas pros bancos pra quebrar os bancos em volta. Que pensamento é esse, gente? Escassez. Medo de perder pro outro. Se for pro outro, não vem pra mim. Ai, Cristiano, mas essa galera tem um dinheiro? Pode até ter dinheiro. Abundância. Porque a abundância, ela não é só o quanto eu tenho na minha conta. Ou talvez nem seja sobre isso. É o estado que eu estou com aquilo. Aí vem culpa, mesmo que inconsciente, medos, doenças, porque aí tudo começa a ficar fora do eixo e precisa ser compensado. Não é compensado porque Deus está te castigando, não. É uma compensação biológica mesmo. Então, estresse, medo, luta e fuga. Vai dar ruim uma hora. E a ausência de alegria e plenitude? Alguém já passou por isso aqui? Eu faço, conquistei, dinheiro, casa, mas dentro existe um vazio que eu não consigo preencher. Eu conheço um monte de gente assim, ó, com dinheiro e sem dinheiro. Abundância é quando eu ascendo, quando eu consigo até o que eu quero, tá tudo bem, está no mundo da matéria. Mas é com preenchimento interno. Eu não tô fazendo lançamento porque alguém me disse que eu tenho que fazer. Eu não tô abrindo live porque alguém me obrigou. Inclusive, a minha estrategista tá aqui e ela me falou uma frase que eu nunca ouvi no marketing digital, a Rafa. O seu compromisso não é com ninguém, é com a sua equipe espiritual e com o seu propósito de estar aqui. Se não tiver ninguém, se tiver lotado, se tiver sendo vaiada, ok. Você veio para comunicar a boa nova. A partir desse dia eu falei, ok, então eu vou me comprometer de ser feito o que tem que ser feito. De transbordar o que eu acessei para minha vida. E eu tô vendo isso sendo transbordado para a vida do meu marido. Então, realmente não é sobre a Cris, não é sobre aplauso, quantas lives, quantos likes. Tô nem aí. Olha, eu faço parte de master, inclusive agora não, mas mentoria, e paguei uma nota já para marketing. E eu escutei de uma pessoa muito mais nova do que eu, muito mais nova do que eu, porque isso era um preconceito. Porra, que é uma garota de 27 anos falando que eu tenho que fazer. Porque vocês podem ver aqui, eu não sou adepta à rede social, eu vivo minha vida e vambora. Atendo as minhas mentoradas que vão chegando, uma que vai falando pra outra. E quando ela conversou comigo num nível muito mais profundo, que é o que eu vivo na minha vida pessoal, ali eu falei, eu encontrei a pessoa certa. Não é sobre o que ela me ensina de marketing, não é sobre o que ela traz pra mim de informação técnica. Essa visão. Cris, você sabe que você veio pra falar. E seu compromisso não é com nenhum humano, é com a fonte. E com ele, eu não falho. Não. Acho que desde 4 anos, eu lembro de eu falar pra mim. Só não me deixa sair daqui
sem fazer o que eu vim fazer. Então, para finalizar, eu trago para vocês. O começo, para mim, para que eu começasse a realmente fazer o que eu vim fazer, foi fazer por mim. Foi me alimentar de verdade da fonte criadora que eu sou. E eu tô nesse processo aqui, eu não tô num lugar de que eu sou muito melhor que vocês, que eu sou... Já estaria no julgamento. Não é esse lugar. Eu também sou um aprendiz. Obrigada, meu amor. Sempre somos, né? Eu também sou aprendiz. Eu também tô no processo. Um pouquinho só, com mais entendimento e bagagem do que a maioria das pessoas aqui na Terra. Só isso. E talvez não seja nenhuma coisa minha. É que eu me como diz meu marido, eu me deixo ser um vácuo quântico usada pelo todo. E vou vivendo isso na minha vida. Uns dias eu consigo, outros dias não. Uns dias eu falho, outros dias... Ai, hoje eu consegui! Na força do Espírito Santo, passei por esse dia, sabe? E as mágicas, os milagres... As mágicas não, mas os milagres começam a acontecer. Então, para de ouvir fora. Deixa que essa fonte mostre para vocês o caminho de vocês. E... se pergunte. Com que ingrediente eu tô alimentando o meu solo? A minha raiz? Que tipo de árvore eu quero ser? A única escolha para encerrar... Tinha muita coisa dá para falar aqui para vocês, mas mais de 1 hora de live. Para encerrar, se pergunte. Que árvore eu quero ser daqui a 10 anos? Que transbordo eu quero ser daqui a 10 anos? Eu quero ser essa árvore doente, machucada, ferida, cansada? Ou eu quero ser a manifestação do todo aqui? Porque é isso que nós somos de fato. Dizem que não. Mas até quem diz que não, essa é a verdade dele ou dela. Beijo no coração de vocês. E eu convido vocês para a próxima semana. A gente, terça-feira, às 2h15, eu vou trazer o tema o auto-amor e se aceitando como se é. Então a gente vai falar aqui de cultura africana, o que eles acreditam sobre o amor. Vamos lá, vamos tentar fazer em 20 minutinhos, tá bom? Beijo no coração de vocês. Lu, amiga! Eu fico muito feliz que você tenha tido uma resposta. Deus sempre usa, né, a gente, e usa num bom sentido, uns pros outros. Outro dia eu fui fazer uma reunião com uma colega também, de mentoria, para fazer umas fotos minhas. E ela foi conversar comigo. Ela me trouxe todas as respostas que eu tava pedindo a Deus para me mostrar com clareza, né? Uma decisão que eu queria tomar, mas o ego tava muito gritando dentro de mim. E eu falava, Senhor, me ajuda, me traz clareza, me traz... Sabe quando você bate o olho e não tem dúvida? Cara, a gente começou a conversar. E ela começou a falar dela, a Ana, ela tava até a semana passada aqui. E eu comecei a chorar. Eu me conectei tão profundamente com aquela alma e eu falei, Ana, você me trouxe 500 mil downloads agora. Então, às vezes, uma frase de um vizinho, de um amigo numa live, a gente acha que que besteira. É só o acesso, a senha que você precisava para para o teu sistema fazer o download da informação que você precisa. Fico muito feliz, amiga, te amo. Beijo no coração. Luciana, beijo no coração. Gente, até semana que vem. Semana que vem nós vamos falar sobre o auto-amor. E esse olhar do auto-amor num viés de aceitação de quem se é. Tá bom? Beijo e até a próxima semana.